Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do podcast que será apresentado por nós, bolsistas da Residência Pedagógica do subprojeto de Letras Língua Portuguesa. No episódio de hoje vamos tratar do desmatamento florestal, sobretudo da floresta da Amazônia, um dos mais importantes biomas do nosso planeta, as suas consequências e seus impactos para a mudança climática que provoca o aquecimento global. Eu me chamo Marcelino Issa da Cunha e estou aqui com meus parceiros Francisco Giliardo Oliveira Alves, Manga Sane. O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma área. A sua causa está atrelada principalmente à ação antrópica, ou seja, a atuação do homem no desenvolvimento das atividades produtivas. As consequências do desmatamento estão ligadas à perda da biodiversidade e, consequentemente, à extinção de espécies. Além disso, o desmate provoca um amplo conjunto de impactos ambientais negativos e é apontado como um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. O desmatamento é um fenômeno mundial, no entanto, o maior volume de ocorrências de desmate está nos países subdesenvolvidos e emergentes. No Brasil, o bioma mais atingido pelo desmatamento na atualidade é a Amazônia. O Cerrado é o segundo bioma brasileiro mais devastado. Já a Mata Atlântica foi amplamente destruída ao longo dos séculos, sendo que atualmente resta menos de 13% da vegetação originária desse bioma. Esse cenário de devastação requer políticas preservacionistas a fim de proteger-se os recursos naturais. Desse modo, uma solução é a implementação de modelos de produção de cunho sustentável voltados para o desenvolvimento econômico em conjunto com a preservação ambiental. Causa do desmatamento. A principal causa do desmatamento está ligada à ação antrópica, ou seja, a atuação dos seres humanos no processo de remoção da vegetação. Desse modo, o desmatamento na maior parte das áreas florestadas é causado diretamente pelas atividades produtivas desenvolvidas pelo ser humano e em sua totalidade. A remoção da vegetação é realizada pelo corte direto, por máquinas e ainda por outros meios, como as queimadas. Essas áreas desmatadas são comumente utilizadas para a exploração dos recursos naturais e para a ocupação do solo. O processo de desmatamento foi iniciado mediante a necessidade de matérias-primas para a produção de diferentes elementos de uso da sociedade. Desse modo, a exploração da madeira, por exemplo, para a fabricação de papel e de móveis, é uma importante causadora do grande volume de desmatamento verificado em vários pontos do globo. Nesse contexto, destaca-se ainda a produção de carvão vegetal e de meios de transportes que utilizam a madeira em sua fabricação, como barcos. A madeira também é utilizada para a construção de casas e de confecções de objetos. Já o avanço de urbanização e de industrialização também é considerado importante o vetor do desmatamento. As atividades cresceram amplamente em áreas antes florestadas, sendo a remoção de vegetação necessária para a construção de casas, prédios e ruas. Já as indústrias impulsionaram a utilização de elementos da natureza como matéria-prima. Logo, além de madeira, frutas, seivas e outros elementos florestais, começaram a ser amplamente utilizados na indústria, cenário que provocou uma grande devastação nas áreas de floresta. O desmatamento também é direcionado para a utilização dos solos. As práticas agrícolas, pecuárias são exemplos desse tipo de uso, sendo que a vegetação é retirada, seja por máquina, seja por queimadas, para ceder o espaço para implementação de grandes lavouras, monoculturas e ainda para a criação de gado. Na atualidade, esse é um cenário recorrente no Brasil, marcado pela expansão da fronteira agrícola em biomas
com a Amazônia e o Cerrado. Nos últimos anos, o grande volume de desmatamentos verificado no Brasil tem como principal causa o desenvolvimento das atividades agropecuárias. A principal consequência do desmatamento está atrelada ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda da vegetação nativa. A remoção da vegetação provoca uma grande perda da biodiversidade, assim como a perda do habitat de animais e plantas, e ainda impacta diretamente na elevação do número de espécies em extinção. Desse modo, o desmatamento causa um conjunto de impactos ambientais que geram uma grande mudança no ecossistema local, alterando o conjunto de impactos ambientais drasticamente as características geográficas e biológicas da área desmatada. Além disso, o desmatamento provoca consequências sociais negativas, em especial nas comunidades tradicionais e muito dependentes das florestas. O processo de mudança das comunicações climáticas verificado no globo nos últimos anos é um fenômeno que tem como um dos causadores a crescente destruição da vegetação nativa de diferentes biomas nela. Demais elevação da temperatura e a ocorrência de eventos climáticos extremos são apontadas por alguns pesquisadores como resultantes de processos de origem antrópica, sendo um dos principais o desmatamento. Além disso, o desmatamento acelera a ocorrência de processos naturais que são intensificados pela ação humana. A remoção da vegetação impacta diretamente no aumento da erosão e da desertificação. Por exemplo, no mais o desmatamento interfere no ciclo hidrológico e ocasiona efeitos como o esgotamento das fontes de água, já que a retirada da vegetação dificulta a absorção da água da chuva pelo subsolo e o consequente abastecimento das reservas subsaarianas e das nascentes. Desmatamento no Brasil é fruto de um processo histórico de ocupação do território e de produção dos recursos naturais ao longo dos anos. Ele é marcado pela atuação de agentes econômicos importantes e pela ausência do Estado em promover políticas de prevenção e fiscalização da derrube das matas. A partir do ano de 2008, políticas ambientais de desenvolvimento sustentável e o incentivo às práticas de manejo e conservação das florestas possibilitaram uma diminuição do volume desmatado. Entretanto, nos últimos anos, a taxa de desmatamento no Brasil voltou a subir em razão da situação de madeireiros, mineradores e produtores agropecuários que se aproveitam da inércia do Estado para derrubar áreas de mata preservada. De acordo com dados do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, MapBiomas, no ano 2019, os biomas brasileiros mais devastados foram Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. No ano 2020, o índice de desmatamento desses biomas continuou muito elevado, sendo notório no país um grande volume de queimadas, principal mecanismo utilizado pelos que atuam na derrubada da floresta. Desmatamento da Amazônia. Conforme os dados levados pela MapBiomas, mais de 770 mil hectares de áreas florestadas da Amazônia foram desmatadas em 2019. O bioma Amazônia foi mais atingido pelo desmatamento nos últimos anos, com volume de derrubada 2 vezes maior que o segundo bioma mais atingido, o Cerrado. Esse cenário é explicado em especial pela expansão da fronteira agrícola na região, sendo que os produtores agropecuários utilizam do desmatamento para aumentar-se da área de cultivo. A expansão da fronteira agrícola nesse bioma é caracterizada pela derrubada indiscriminada da floresta e da região
Centro-Sul, chamada Amazônia Legal. Essa região é conhecida historicamente pelo Arco do Desmatamento, sendo que apresenta o maior volume de desmate na região amazônica. Sendo assim, a prática da agropecuária, com destaque para o modelo extensivo de produção, é a principal causadora de desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma mais devastado do Brasil, sendo que na atualidade restam menos 13% de cobertura original desse tipo vegetacional. No último ano, de acordo com os dados do MAP Biomas, cerca de 10 mil hectares da Mata Atlântica foram derrubadas e as principais causas do desmatamento nesse bioma estão a extração de recursos naturais, a utilização da madeira para a produção de carvão, vegetal e celulose, e ainda o avanço da urbanização. A criação de loteamentos ilegais em áreas rurais de preservação, fomentados pelo crescimento das cidades, gera grande parte do volume e de corte da Mata Atlântica na atualidade. Desmatamento no Cerrado. Os dados omitidos pelo MAP Biomas mostram que mais de 408 mil hectares do Cerrado foram desmatados no ano de 2019, sendo esse o segundo bioma mais devastado do Brasil. O desmatamento em regiões de Cerrado está ligado diretamente ao desenvolvimento de atividade produtiva e, em especial, à agropecuária. O avanço da agricultura e da pecuária na região, caracterizado pela expansão da fronteira agrícola brasileira, gera o maior volume de derrubada florestal nesse bioma. O destaque está na produção de cultivo de soja, milho e algodão, modelo baseado na monocultura de exportação e que necessita de grandes áreas desmatadas para a sua implementação. O desmatamento global teve início com o modelo de produção da sociedade baseado na exploração de recursos naturais para o desmatamento das atividades produtivas. Esse cenário foi marcado pela ocupação de novos territórios por meio das grandes navegações e pelo processo de colonização, e ainda pelo crescimento e consolidação da urbanização e da industrialização em escala mundial. No século XX, o desmatamento foi muito recorrente nos países desenvolvidos, já que vivenciavam um largo processo de industrialização e desenvolvimento das atividades produtivas. Nas últimas décadas, o desmatamento esteve concentrado nos países subdesenvolvidos e emergentes. Esse cenário é resultante da política econômica desses países concentrada na produção de bens primários, em especial voltados para a exportação. No contexto mundial, o Brasil tem lugar de destaque, sendo conhecido mundialmente como um dos países que mais desmatam no globo. Além do Brasil, que tradicionalmente ocupa a dianteira nos levantamentos sobre desmatamento no mundo, outros países que possuem florestas tropicais, como Indonésia, Malásia e República Democrática do Congo, também têm níveis de desmatamento muito elevados. Segundo Sakamoto, o governo Jair Bolsonaro esconde os dados de desmatamentos na Amazônia, que são ruins para a sua imagem, e bate bumbo quando eles são favoráveis. O problema é que as informações negativas superam e muito as positivas, e os mesmos as positivas são questionáveis. Nesta terça-feira, 14, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, celebrou o resultado de levantamento mensal do sistema DT, que mostrou o governo com a queda de 19% em relação
ao mesmo período de 2021 e a menor área desmatada para no mês de novembro desde 2015. Com 249 km², a redução teria puxado para baixo o crescimento do total do desmatamento desde agosto. O que ele não disse, contudo, é que os dados do próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, responsável pelo DT, mostram que a área coberta de nuvens, o que atrapalha a capacitação das imagens por satélite, foi a maior dos últimos 4 anos, pelo menos. Fazer a fanfarra com esse número ainda mais no período do inverno amazônico, ou seja, no período de chuvas e imprudência ou má fé. Some-se altos graus de cinismo cobrado diante da alta desmatamento indicado pelo DT em outubro deste ano, 5% acima da taxa de outubro de 2020. O mesmo Joaquim Leite afirmou que durante a COP26 que não haviam acompanhado os dados do INPE, não respondeu perguntas aos jornalistas sobre isso no evento. Pior, o governo Jair Bolsonaro segurou a divulgação dos dados dos PRODES, sistema mais preciso que traz a consolidar o anual desmatamento, para que não fosse questionado pelo recorde de desmatamento da Amazônia nos últimos 15 anos durante a Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. INPE inseriu o relatório no sistema no dia 27 de outubro, mas ele só foi divulgado ao público no dia 18 de novembro. A COP26 foi realizada de 31 de outubro a 12 de dezembro. Os dados mostram uma devastação de 13.235 km² entre agosto de 2020 e julho de 2021, que representa 22% de aumento em relação ao período anterior, o maior aumento em 15 anos. As soluções para o desmatamento em nível global e regional devem estar concentradas na possibilidade de diminuir-se o volume desmatado, preservar-se a biodiversidade e garantir-se condições de vida adequadas para a população. Desse modo, as soluções para o desmatamento perpassam por implementação de um modelo econômico de produção baseado no desenvolvimento sustentável, participação do poder público e da iniciativa privada no desenvolvimento de ações de preservação ambiental, aplicação da legislação ambiental por meio da fiscalização e da punição de crimes ambientais, bonificação para produtores rurais e outros atores econômicos que contribuem para a preservação de áreas de floresta, criação de unidades de conservação e preservação ambiental com foco em regiões com alta biodiversidade, promoção de políticas de reflorestamento de áreas devastadas com espécies nativas e repovoamento de animais. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, esperamos que gostem e agradecemos a vossa audiência e no futuro próximo traremos mais outro episódio. Fiquem ligados.